Exército, um momento desse, de ataques brutais aí, não só ao servidor, quanto ao serviço público, quanto à classe trabalhadora, quanto ao povo em geral. É importante a gente estar contando aqui com cada um de vocês, para nesses 3 dias a gente sair aqui bastante armados, para dar continuidade à nossa luta e alcançar a vitória. Aqui do meu lado, a companheira Miriam Parente, que é a nossa diretora de informação do SINCEP-TF, vai aqui ajudar na condução aqui da mesa. Quero convidar também para compor a mesa nosso querido companheiro Sérgio Ronaldo, secretário-geral da nossa confederação. Cadê os aplausos, pessoal? Seja bem-vindo, Sérgio. Quero convidar o companheiro Rodrigues, ou Rodrigo da CUT, né? Para vir para cá e também compor a nossa mesa. Também quero convidar o nosso companheiro Marcos Socol, que é da executiva da Nacional do PT. Muito bem. Nós vamos, na noite de hoje, a gente vai ter essa mesa de abertura, onde ouviremos aqui os companheiros. Estamos aguardando a presença da nossa deputada Érica Cocai, PTDF, também nosso companheiro Fernando Mouzinho, que também deverá chegar para compor aqui a mesa. Depois dessa mesa de abertura, nós vamos ter uma outra mesa que vai discutir e deliberar sobre o regimento interno do 16º Congresso. Tá certo? Essa primeira parte aqui é a nossa análise da situação política, né? É um momento, como eu disse, bastante oportuno para a gente estar fazendo essa reflexão e, mais do que isso, discutindo aí ações, enfim, tudo aquilo que é necessário para darmos continuidade à nossa luta. Aqui a gente vai pela ordem, se não tiver nenhuma objeção, pela ordem que está aqui das falas, né? Cada companheiro aqui, estou pensando, viu, Rodrigo, o Sérgio, o Socorro, tem todos os 15 minutos, necessário para a tolerância, para vocês fazer, além da saudação, também nos ajudar cada vez mais na compreensão da situação política, tá certo? Eu vou pela ordem aqui, começar pelo nosso companheiro Sérgio Ronaldo. Muito bem. Boa noite a todas e todas. Delegados e delegadas do 16º, Congresso do nosso sindicato, SINCEP, companheiro Socorro, companheiro Rodrigo, nossa companheira Miriam, nossa secretária-geral Otto. A CONDICEF, juntamente com suas entidades filiadas, nós estamos desafiados a enfrentar essa conjuntura totalmente adversa à classe trabalhadora. E é evidente que esse 16º Congresso, ele acontece em um período muito importante, muito estratégico, para organizar a categoria a enfrentar esses desafios. Nós temos certeza disso. Como já é fato que tanto as entidades sindicais, o movimento sindical e os movimentos sociais
são considerados como os inimigos número 1 deste governo, é o que ele dizia na então campanha, de que a partir de 1º de janeiro, os telefones eles são assim mesmo, eles só tocam na hora que é. Que a partir de 1º de janeiro, para estes setores, os movimentos sociais, os movimentos sindicais e os chamados comunistas, restariam duas alternativas: ou o exílio ou a cadeia. Falava assim em letras garrafais. E nós estamos desafiados a responder em alto e bom tom de que nenhuma dessas duas alternativas nos cabe. Nem o exílio, nem a cadeia. Nós, trabalhadores do Brasil, vamos resistir, vamos lutar até a última hora contra o desmonte anunciado dos nossos direitos. Então não vão nos intimidar, muito menos nos calar. Estão tentando colocar uma venda nas nossas bocas e tentando intimidar os movimentos sociais e os movimentos sindicais, mas nós já passamos por governos falastrões como esse, que preferem ficar nas redes sociais e acha que ainda está em campanha eleitoral, não sai do palanque e continua com bravatas. Não sabe falar 3 expressões, 3 palavras, sem falar 5 dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais e do PT. Acho que eles acreditam que não ganharam as eleições. Acho que o sonho deles, eles ainda não acordaram do sonho. Acreditam que não ganharam. Fugiram dos debates na hora adequada. Depois que ganharam as eleições através de fraudes, resolveram vir para o palanque. Isso é uma demonstração cabal de que não tem projeto para este país. Não tem projeto para a classe trabalhadora, não tem projeto social, a não ser desmontar a estrutura que a duras penas foram construídas há séculos nesse país. Portanto, companheirada, este congresso ele é fundamental para que a nossa entidade pioneira do Sindicep, foi a primeira entidade. Hoje nós estávamos debatendo em um seminário internacional que nós realizamos, a Condicef, também em um momento muito propício, com a ISP, a Internacional do Serviço Público, e a Condicef, para debater como enfrentar esses desafios. Para tanto, esteve no nosso seminário convidados de outros países para trazer as experiências, porque, infelizmente, governos, quando não tem projeto, costumam copiar o que não presta dos outros países. O que presta, eles renegam e colocam na gaveta. E é uma cópia do que eles fizeram, do que o pateta do Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos, o que fizeram no Chile, o que fizeram no Uruguai, o que fizeram no Canadá e que estão fazendo. É uma cópia, só muda de nome. Então nós estamos desafiados e discutimos que o Sindicep, por ter sido pioneiro, o primeiro sindicato geral a ter sido criado até antes da Constituição permitir, e nós temos o desafio de buscar como nos reorganizar para enfrentar toda essa tentativa de desmonte. Acho que durante toda essa existência da organização do movimento sindical, mesmo com todos os males de desgovernos que passaram
aí no passado, como o Polo, o FHC. Pelo menos eram falastrões, mas tinham um objetivo mais comum. Isso daí está igual àquela situação do que aconteceu naquela catástrofe de São Paulo, atirando para todo lado. Então, o desafio maior dessa turma que está aí, nem na ditadura militar a estrutura do executivo teve tão inchada com a turma da caserna. Os militares estavam no comando, mas quem estava dentro da estrutura do governo federal, do executivo, eram pessoas técnicas. Nós estamos vivendo uma democracia militarizada, já passam de 200 milicos. Tem um velhaco que está numa cadeira de roda, todo entubado, mas é o assessor especial do capitão. Tal de Vilas Boas. O cara anda numa cadeira de roda, teleguiado por uma máquina, porque não aguenta nem andar, tem tubo até nas orelhas. Mas observem se não é. Então a democracia nossa está militarizada, a ponto de os militares colocarem como assessor especial do presidente do Supremo Tribunal Federal um general. Então por aí vocês tiram tão quanto são os desafios que nós temos a enfrentar. Não serão pouco. Mas nós vamos enfrentar esse desafio. Não vamos abrandar, não vamos lamber botas de americano, nem bater continência para a bandeira americana. Nossa continência vai ser batida para a soberania do nosso país, para o direito de livre expressão, o direito de comunicação, o direito de ir e vir. Defender as entidades consolidadas. Sabem eles que o movimento sindical, encabeçado pela maior central deste país, da CUT, e as entidades sindicais, sabem eles que é um marco de resistência a esses projetos nefastos que estão em curso no nosso país. Por isso que querem nos destruir. Primeiro tentaram fazer com que os dirigentes sindicais, que bravamente resistem, estão no dia a dia na labuta, na trincheira da defesa da democracia, na trincheira da defesa do Lula livre, pelo crime de lesa-pátria que eles instalaram no nosso país. Retiraram esses dirigentes da folha para forçar, para fazer com que os dirigentes voltassem para o seu local de trabalho e abrissem mão da luta. A nossa companheirada vem se curvando, vem enfrentando esse desafio. Viram que não deu certo e agora, depois da nefasta reforma da Previdência que eles encaminharam ao Congresso Nacional, que de reforma não tem nada, de nova Previdência não tem nada, mudaram o slogan porque sabem que vai ter resistência, mas de nova Previdência não tem nada. Nós estaremos no dia 26, lá numa audiência pública chamada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, e da mesma forma como fizemos com a nefasta reforma do Temer, falamos grosso com os parlamentares. Alguns fizeram cara feia, mas se tivesse medo de cara feia, a pessoa que vos fala não olharia para o espelho.
É isso, Chico. Sabe por quê? Porque à época estavam todos dizendo que nós estávamos defendendo privilégio. Nós dissemos, tá bom, o privilégio que nós vamos defender é colocar no poste cada um e cada uma deputada que ousar votar contra os trabalhadores dessa reforma da Previdência. E colocamos no poste, sim. O nosso sindicato colocou a cara deles todos. Muitos viraram de lado, porque foi a pressão que fez com que eles virassem de voto. E no Brasil todo. E nós estamos com o companheiro Adilson, que é diretor do sindicato nosso lá do Mato Grosso do Sul, o companheiro Carlos, que é diretor do nosso sindicato lá do Mato Grosso. Todos os nossos sindicatos do Brasil colocaram a cara deles no poste. E a história da intervenção no Rio foi uma saída sutil que eles tiveram para não ser derrotados, porque iam ser derrotados. E no dia 26 nós vamos repetir a dose. A época, a dinâmica era: se votar, não volta. Hoje nós vamos dizer para ele que se votar, o Brasil vai parar. E nós temos que estar organizados, porque a proposta é para que você morra trabalhando e não tenha direito de se aposentar. Acabou aquela metodologia do que eu tenho direito adquirido. Isso não nos pertence mais. Não tem essa de direito adquirido mais. Então nós vamos dizer para eles que se votar, o Brasil vai parar. E nós vamos organizar as nossas trincheiras. E a nossa central única assumiu o compromisso, que aí tem que ser a central, de organizar o setor público, além dos demais, o setor público, os federais, estaduais e municipais. Porque desta vez não pega só os servidores públicos federais, são todos. A reforma do Temer, quem chegava ali no Congresso Nacional, batia o pé no vidro daquele quebrava, ele ia lá e ia pensando na reforma. Saiu tirando todo mundo, terminou sobrando só os servidores públicos federais. Agora está todo mundo no mesmo rol. É bom que dá para organizar a classe trabalhadora do campo, da cidade, da iniciativa privada, do setor público. Temos que estar todo mundo na mesma trincheira. Dessa perversidade. E como viram que nós estamos organizando a resistência, editaram essa nefasta medida provisória 873 para quebrar, arrebentar com os nossos sindicatos. Não vão arrebentar com os nossos sindicatos. Hoje nós já temos praticamente 8 liminares nos estados, ganha favorável, determinando o não cumprimento dessa medida provisória e o desconto legal da filiação dos nossos servidores. Irão sair mais. Agora olha o golpe de mestre que esse Supremo está dando na gente mais uma vez. Já tem 4 ações diretas de inconstitucionalidade lá no Supremo. Uma que foi construída por todas as assessorias jurídicas, inclusive a da competente assessoria jurídica da Condicef, e homologada pela OAB, e mais 3 que entraram. O que é que eles fizeram hoje? Senhor ministro lá da peruca, chamado Luiz Fux, ao invés de conseguir eliminar, porque essa medida provisória é inconstitucional, remeteu para discussão no plenário. O presidente do Supremo coloca para o plenário quando quiser, daqui a 15 dias ou daqui a 15 anos. E vai caminhando a tentativa de nos desmontar. Mas nós vamos resistir, Chico. Nós não vamos nos curvar. Nós somos, a gente costuma dizer, nós somos madeira que cupim não rói. E a dentadura dessa turma não tem condições de roer a nossa madeira.
não vão morrer. Nós vamos organizar nossa resistência, já estamos organizando. Dia 20, tem o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência, onde a Condicef e várias entidades fazem parte dessa frente. Dia 22 tem o Dia Nacional de Luta com mobilização, que eu espero que esse Congresso tire uma resolução de participar ativamente do dia 22. E a gente organizar resistência na nossa trincheira. Que eles passam, governos passam. E nós, e os serviços públicos, na nossa avaliação, tem que ser permanente. E a sociedade brasileira que voltou enganada nisto que aí está, felizmente já estão começando a se arrepender. Antes tarde do que nunca. O estrago já está feito. Agora o que nos resta é fazer com que eles estejam convencidos de que tem que vir para a luta para desfazer esse mal feito e enfrentar o desafio de pé que nos chama. Portanto, companheirada, a primeira situação é deixar um pouco mais sossegado, já finalizando, as nossas filiadas. Hoje, na reunião que tivemos no Ministério do Planejamento, ao menos ficou garantido que as entidades sindicais que têm convênio, que estão com os convênios certinhos, não vai ter problema, pelo menos por enquanto. Mas é bom ficar atento, porque eles estão dizendo que a qualquer hora vai sair um decreto e não detalharam que decreto é esse que vai tratar de consignações para associações e entidades do setor público. Provavelmente é para querer desmontar o que nós estamos vendo na justiça. Mas, de toda forma, nós estamos vivos, nós estamos sobrevivendo e a luta vai ser firme e forte na resistência com a nossa capacidade e a nossa unidade. Um bom 16º Congresso, contem sempre com a disposição e a determinação da Condicef e da FENADCEF. Bom Congresso para todos e para todas. Muito bem, a gente que agradece muito aqui o Sérgio Ronaldo. Queria registrar a presença aqui do nosso companheiro Adilson Nascimento dos Santos, que é diretor do Sindicep do Mato Grosso do Sul. Companheiro, seja bem-vindo aqui. Também quero registrar a presença e agradecer a presença também do presidente do Sindicep do Mato Grosso, companheiro Carlos Alberto, nosso companheiro Carlinhos, né? Muito bem. Vamos ouvir o nosso companheiro, diretor secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores aqui de Brasília, companheiro Rodrigues, não é? Obrigado. Eu falei, resume, chama Rodrigo Garcucci, resolve isso, acaba esse problema. Boa noite a todas e todos, boa noite companheiros e companheiras aqui da mesa. Importante esse momento de debate, importante esse momento do congresso do Sindicep. E estava aqui pensando, além de termos que enfrentar todos os desmandos, todos os desmontes que o governo Bolsonaro pretende para a classe trabalhadora, vocês ainda têm um agravante a mais, né? Porque além de tudo ainda é o patrão direto de vocês, né? Então, sempre pode ficar um pouco pior. Mas estava até pensando aqui, mas hoje em dia falar de conjuntura no Brasil tem sido um grande desafio, porque agora você tem que falar da conjuntura olhando o Twitter, né? Porque vai que o presidente faz uma declaração nova e muda completamente. Isso tem sido a tônica desse governo. Então, eu não estou entre aqueles que acreditam que o governo Bolsonaro é um poço de trapalhadas. Nós não podemos confundir o Bolsonaro, que foi escolhido para ser o bobo da corte, que ele é, enquanto ele fica fazendo as falas do Twitter dele, ele e os filhos dele ficam fazendo essas presepadas, as coisas estão acontecendo.
nada para resolver as presepadas do Bolsonaro. Muito pelo contrário, chama toda a atenção e fica ali, né, o bobo da corte. Eu avalio que esse governo, ele é um governo que tem 3 pilares de sustentação. Por um lado, nós temos a banca, comandada pelo Paulo Guedes, que é quem tem o maior interesse na reforma da Previdência. Na verdade, ele está ali para resolver interesses gerais do mercado financeiro. Quando ele falava aquelas barbaridades dele lá durante a campanha sobre o orçamento, da campanha não, pós-eleito do governo de transição, sobre o orçamento que não se importava, que quando assumisse ia fazer o próprio orçamento, e aí veio uma chuva de crítica, é isso mesmo. Ele não está se importando com o orçamento público, até porque não está se importando em executar o orçamento público, principalmente de serviço público. Não é isso que está lá para ser feito. Ele está lá para resolver as questões do mercado financeiro. E é isso. E a reforma da Previdência é o carro-mestre aí desses interesses. Óbvio que se aprovar a reforma da Previdência, depois vem outras coisas. Por isso que a luta contra a reforma da Previdência se torna tão prioritária para nós. Em primeiro lugar, indiscutivelmente, porque é um direito consolidado da classe trabalhadora que não devemos abrir mão e não devemos deixar escorrer pelos dedos, mas porque é a abertura de um longo processo de entrega da riqueza brasileira para a banca. Esse é um dos apoios. O segundo apoio é o do militar. Claramente, quem comanda a política deste governo, aliás, quem articulou todo esse processo, e é uma articulação de longo prazo, não aconteceu agora durante as eleições, não se juntaram quando o Bolsonaro registrou a candidatura. O Bolsonaro entrou como uma das peças de um processo que vem sendo construído. Quando você olha em retrospectos alguns acontecimentos da história do Brasil, você começa a entender que essas peças estão começando a se encaixar. E é flagrante alguns momentos, a falta de sutileza de como está sendo feito em alguns momentos, como por exemplo aquela declaração da Rosa Weber durante o segundo turno, quando se revelou os envios em massa de WhatsApp da campanha do Bolsonaro, pago com dinheiro de empresários, um crime flagrante, absurdo, que era passível de punição e até de mudança do próprio cenário eleitoral, que está até cancelado das eleições, retomado outros processos, anulado, sei lá, era uma coisa extremamente grave. Mas a Rosa Weber foi dar a declaração tutelada por um general, sentou do lado dela, né? Aliás, todos os ministros do STF têm militares assessorando-os, né? A esplanada dos ministérios, os cargos, a gente olha apenas o primeiro escalão, que gera notícia e é apresentado nas capas dos jornais. Mas são mais de 100 militares que estão ocupando cargos de segundo e terceiro escalão da esplanada dos ministérios. A estrutura do governo está sendo conduzida pelas Forças Armadas, com alguns problemas entre eles ali, com algum momento ou outro. A saída do Bibiano gerou uma crise institucional entre os militares, porque assume como interino um general 3 estrelas, mas os seus assessores todos eram generais 4 estrelas, e aí fica, como é que vão resolver isso? Como é que vai dar ordem? E aí eu pergunto, mas o capitão não está dando ordem nos generais? Não era isso que estavam dizendo, que ele era o presidente, daria a ordem? O Bolsonaro, ele se inclui exclusivamente, na minha opinião, no terceiro apoio, que é o moralismo, que é o discurso para o qual ele foi eleito para representar. Entra aí no moralismo as igrejas neopentecostais, com toda a sua distorção da realidade, né? E o Sérgio Moro. O Sérgio Moro com a Lava Jato, que é um messianismo, inclusive, que chegaram até, inclusive, tentar criar um fundo aí absurdo, com 2 bilhões de reais da Petrobras, e recuaram, e agora, mas recuaram porque pegou mal, mas
Vai acontecer de alguma outra forma. O STF acabou de derrubar. Sim, ok. Acabou de derrubar essa manobra. Mas isso está revelando uma intenção de criar uma estrutura para fazer política com dinheiro oriundo de algum recurso público. A Petrobras é o mais... Eles tentaram criar ali, não, já que nós salvamos a Petrobras, agora nos compensa e criando um fundo para continuar a cruzada moralista. Não pegou o discurso, mas pode daqui a pouco construir. Foi revelado. Para que serviria isso? Na minha opinião, para fazer uma política mais imediatamente nas eleições próximas, daqui a um ano, no ano que vem. Temos eleições municipais. Aqui em Brasília a gente não se atenta muito a esse calendário por conta da nossa realidade, mas a grande eleição que cria as bases para a disputa federal acontece ano que vem. Eleger prefeitos para que esses prefeitos formem as bases de apoio às eleições de deputados, senadores e presidentes. O Brasil ainda funciona em grande escala igual o início da República, ainda é a velha política dos governadores funcionando, a prefeitura apoiando o governador, elegendo deputados e senadores que apoiam o presidente. Então, quebrou só essa história do café com leite um pouquinho, né? Mas ainda funciona nessa lógica. Então, gente, o Bolsonaro é isso. O Bolsonaro é o rei do kit gay. A qualquer momento ele solta um kit gay, um golden shower, uma madeira de piroca, alguma coisa do tipo que ele veio falando aí o tempo todo, um vídeo pornográfico no Twitter. E é isso, ele vai fazer esse governo, vai lá e fala, o filho dele vai lá e fala que arma é igual carro, não tem problema, é a mesma coisa. Aí depois vem um outro militar e fala que a solução é os professores estarem também armados. Então, ou seja, a solução para o Brasil é um bang-bang geral. Então, gente, o que eu acho é o seguinte, não podemos nos enganar que essas medidas que o governo Bolsonaro venha tomar no moralismo seja apenas cortina de fumaça. Ela é parte de uma estrutura real do que esse governo se montou. Ela é a necessidade de manter uma aliança com a base social que elegeu em grande parte o governo Bolsonaro e que está infiltrado em nossas categorias também. Nós precisamos entender qual é a representatividade disso para entendermos como fazer o diálogo. É importante que nós façamos talvez uma pesquisa de opinião junto à categoria para entender como a categoria tem pensado, para a gente poder também saber como fazer um debate mais direto com as pessoas, saber qual é a proporção de eleitores aqui na Esplanada dos Ministérios que elegeram. Nós temos uma noção da sociedade baseada no voto, mas até onde as pessoas que votaram lá no Bolsonaro continuam acreditando que tudo aquilo que ele falou na campanha ainda é a verdade? Quantos já estão arrependidos? Quantos não querem abrir mão da decisão que tomaram lá e não assumem o arrependimento? Então isso é uma coisa importante para a gente saber, porque nós vamos enfrentar pautas que são extremamente difíceis e que não dá para a gente separar quem votou no Bolsonaro e quem votou no Haddad nesse momento. Nós precisamos explicar para as pessoas que a reforma da Previdência vai afetá-la diretamente. E se nós não convencermos elas de que os direitos dela estão em risco, nós não vamos convencer de mais nada. Nós precisamos explicar que o direito dela, mais essencial, a coisa mais fundamental que foi construída nesse país como garantia, que é a Seguridade Social, que é todo um arcabouço de previdenciário que foi construído, que é uma justiça social mínima à classe trabalhadora brasileira, está sendo retirada e entregue aos bancos. Nós temos exemplos de como isso não funcionou ao longo em vários locais do mundo. O Chile está aí do lado para provar isso, que idosos se suicidam por conta da situação que estão colocados. Junto a isso, nós temos um desafio que é complexo, que é a MP 873, que é o estrangulamento final do movimento sindical. Nós falávamos, quando a reforma trabalhista estava sendo apresentada ainda como uma ameaça,
E muitos companheiros acreditavam que a reforma trabalhista não iria atingir diretamente os sindicatos, a estrutura, por conta da questão do imposto sindical. Alguns companheiros falavam, não, mas se tirar o imposto sindical da gente, vai ter que tirar também do patronato. Tudo bem. Foi provado, eles não estão ligando para isso. E várias outras medidas, por exemplo, a força sindical não acreditava que seria também atingida, porque ela era aliada do golpe e não acreditava que aqueles que ela ajudaram a colocar no poder com o golpe iria traí-los nesse sentido. Está aí, provou. Esse pessoal do moralismo, do Moro, eles não querem discussão com o sindicato. O Paulo Guedes é o neoliberalismo da forma mais pura que existe. Sindicato não serve, não deve existir. Não, eles não estão abertos ao diálogo social. Então o que eles querem mesmo é exterminar a existência de sindicatos. A MP 873 vem nesse sentido, de extermínio, de estrangulamento final das nossas entidades. E é um desafio difícil de se fazer num clima de desconfiança, do que o moralismo construiu como bandidagem, a mamata, que dizem que nós vivemos em uma mamata absurda. Se fosse tanta mamata assim, não estaríamos aqui à noite aqui fazendo essa discussão, passando sábados em reunião, né? Eu entrei no movimento sindical, até hoje eu não aproveitei essa mamata. Eu estou querendo saber onde é que ele viu isso, mas é um discurso que foi comprado pela sociedade. Por isso, companheirada, eu acho que nós precisamos fazer um diálogo muito mais imediato com a sociedade. Isso eu tenho dito repetidamente nas instâncias de organização da Frente Brasil Popular, que a CUT compõe, e eu atuo diretamente. Eu acho o seguinte, que nós só vamos conseguir virar a página, virar o jogo, reverter os processos se nós fizermos uma coisa muito simples, que é olhar no branco do olho das pessoas para poder dialogar e explicar para elas o que está acontecendo. Nós vencemos a tentativa de reforma da Previdência do Temer, por um lado, porque as eleições para deputado federal estavam muito próximas e os deputados não queriam arriscar com uma pauta tão negativa a sua reeleição. Mas nós fomos lá para o município, pressionar o prefeito, pressionar os eleitores na feira, dialogar, incomodar as pessoas que iriam votar nas eleições, que estavam lá no comércio, e explicar para elas que queriam retirar, arrancar a aposentadoria, porque a aposentadoria é uma coisa que é muito fácil de se compreender. Nós não conseguimos traduzir isso dos direitos trabalhistas quanto da reforma trabalhista. Não conseguimos, e por isso fomos derrotados. Mas a aposentadoria é a síntese do que a reforma da Previdência vai acabar. E precisamos dialogar com as pessoas olhando nos olhos delas, convencendo isso e pressionando os prefeitos, porque havia na época um levantamento de que mais da metade dos municípios perderiam quase 80% de sua renda com o fim da Previdência Pública, que vivem, dependem da Previdência Rural, dependem da Previdência Pública, do BPC, dependem de uma série de elementos que estão vinculados ao processo previdenciário da Seguridade Social. Então eu acredito que nós precisamos fazer esse diálogo. O movimento estudantil precisa dialogar com os estudantes nas universidades, nas escolas secundárias. Os partidos precisam atuar nos bairros, nas comunidades, nas associações. Os movimentos sociais que atuam em vários setores, dialogando com as suas bases sociais de representação. E nós, movimento sindical, dialogando com a classe trabalhadora organizada. Falando com a nossa base, mas não esquecendo aqui na esplanada, que do lado de um servidor federal, tem um terceirizado, que não é porque o Sindicep não o representa, ele não é classe trabalhadora, ele será mais atingido como classe trabalhadora do que o nosso representado do Sindicep. E ele trabalha ali do lado. E essa divisão da classe trabalhadora que está sendo
ampliada aí com o que chamam de quarta revolução industrial, com essa radicalização do neoliberalismo, com essa radicalização da tecnologia no mundo do trabalho, nós não podemos aceitar. E é isso que a CUT vem discutindo, novas formas de representar a classe trabalhadora. Como é que nós vamos construir uma nova organização sindical diante dos desafios que estão sendo impostos para nós? Nós vemos o mundo aprofundando o liberalismo mais uma vez. Eu não acho que nós estamos em nenhum novo ciclo de transformação social. Eu acredito que é o liberalismo tentando se colocar hegemonicamente mais uma vez com maior profundidade. E para isso precisa exterminar direitos, exterminar organizações, exterminar representatividades, exterminar partidos operários, exterminar sindicatos. E é o que nós temos que enfrentar. Mas nós vamos ganhar dizendo: o sindicato é importante porque ele é a barreira para impedir que seus direitos sejam retirados. O sindicato é importante porque somos nós que vamos defender a sua aposentadoria, os seus direitos, o seu salário, os seus ganhos. Por isso, companheirada, junto com tudo isso, nós precisamos defender os direitos da classe trabalhadora, e o mais imediato hoje colocado, que é a reforma trabalhista e todos os programas sociais que nós vimos sendo destruídos, e junto a isso discutir com a população a campanha de liberdade para o companheiro Lula, que está preso politicamente, e a falta de sutileza do golpe vem demonstrando cada vez mais quais são os grandes arbítrios que foram cometidos para poder transformá-lo num refém de Curitiba, um refém para que os projetos de emancipação da classe trabalhadora não continuassem caminhando. Precisamos dizer que Lula está preso porque o sonho da classe trabalhadora está preso. E aí nós só vamos conseguir isso se nós traduzirmos a nossa luta, a nossa organização, a nossa necessidade de representatividade dos interesses imediatos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e dizer para eles que a síntese disso está presa em Curitiba. Vamos lutar pelos nossos direitos e vamos lutar por Lula livre. É isso aí, muito obrigado, companheiro Rodrigo Rodrigues. E vamos convidar aqui para a mesa nosso companheiro Fernando Mozinho, nosso convidado, ele que é militante do PSB. Ele, pela ordem aqui, próximo a falar o nosso companheiro Marcos Socorro, certo? Boa noite, companheiros e companheiros, companheiros da mesa, companheiros do plenário. Queria, na pessoa do Chico Zóco, homenagear essa categoria, esse sindicato. Faz alguns anos, vamos dizer, acho que 2 anos que eu não vim aqui, vendo o Chico lá, pioneiro entre os pioneiros, fazer a referência que o companheiro Agoncef, Sérgio Ronaldo fez na abertura. Eu queria dessa maneira dizer, me congratular com essa continuidade. E nós vamos muito longe. Cheguei em Brasília ontem, um taxista que me apoiou no aeroporto, ouvindo as notícias, comentou que, mais uma tragédia, tem tragédia nesse país. Então, a lama, depois falou do Flamengo. Eu sou corintiano, mas é verdade, é uma tragédia, uma homenagem ao companheiro ali com a camisa. É uma tragédia, né? 10 adolescentes, jovens. Depois as enchentes no Rio e em São Paulo, um negócio assim, não sei se a imprensa local deu a dimensão, mortos, desastre. E finalmente a chacina de ontem. Né? Então, essas tragédias não são produto do acaso. Alguma coisa pode acontecer por acaso. Mas a sucessão de tragédias tem
uma explicação social, um momento da história do país. Não foi preparado em 15 dias, isso foi preparado em anos, em alguns casos em décadas, como o caso da privatização da Vale. Poder chegar a esse rompimento de barragem, que é a maior das tragédias aqui que eu mencionei, no sentido que envolveu um maior número de vidas humanas e que gerou mais lucros do que as outras tragédias, que não deixaram de estar ligadas ao processo de acumulação privada desenfreado. E aí eu chego nessa categoria. E o que eu expliquei para o taxista, eu falei, meu amigo, falta de serviço público, falta de investimento público, falta de Estado. Em cada caso, fiscalização, privatização, cada caso é um caso. Mas é isso que me ocorre dizer, evidente que é nos 3 níveis, né? Coisa municipal, estadual, coisa que é federal. Mas são vocês, os servidores, que deveriam ser a máquina pública, que em outros países foi mais desenvolvida, e que na própria história já esteve em melhores condições do que hoje, a ponto de evitar uma sucessão tamanha de tragédias como essas que a gente vem assistindo. Quando eu falei que é produto de décadas, tem que levar em conta que nós, do PT, com humildade, fomos parte da década de histórias do Brasil. Nós tivemos um governo um pouco mais de uma década. Sem dúvida foi o melhor governo que o Brasil teve, não nas últimas, mas na sua história. Não nas últimas décadas, na sua história. Mas a gente sabe, é minha opinião, que ficou aquém em muitos aspectos. Nós não fizemos reforma da mídia, nós não fizemos uma reforma política, essencialmente. Nós não tocamos no judiciário, para não falar dos militares. É que eu queria entrar um pouco na conjuntura. Não é verdade, o companheiro aqui falou dos 200, né, que estão instalados. É verdade. Mas quem manda? Tem 8 ministros, oficiais superiores, um da Aeronáutica, um da Marinha e 6 do Exército. Os 6 do Exército, 5 são da missão do Haiti. Isso não é por acaso. Isso tem a ver com um erro grave que nós cometemos de mandar o Exército Brasileiro numa missão contra o povo do Haiti, contra a soberania do Haiti, que um outro efeito que tem interno, e não é a primeira vez na história que isso acontece, o centurião romano, quando voltava da província, vencedor da guerra, resolvia por ordem em Roma. Isso aí, para não falar do general Franco, que depois de ter exterminado a revolta do Marrocos, ao ver a situação da República, resolveu intervir nos negócios do Estado, é a origem do franquismo espanhol. E eu não quero que a história se repita no Brasil, mas eu sou obrigado a aprender com a história. O chefe do grupo é o Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, que quando voltou do Haiti, porque ele foi o primeiro comandante do Haiti, o segundo, que o primeiro se suicidou numa história não muito explicada, mas o primeiro efetivo, quando ele voltou, o que ele fez? Peitou o Lula na Raposa Serra do Sol, na questão da demarcação da reserva. E o que fez o governo? Infelizmente, deu aquela conciliada, mais uma, botou panos quentes, e o efeito que isso teve foi que, aos olhos dos seus pares, ele emergiu como uma liderança, prestigiado pela minha missão no Haiti e se sentindo poderoso no plano interno. E passou então a comandar. Isso já faz 10 anos, né? Foi lá atrás. Começou pouco a pouco e reunindo as condições, uma das condições que nos levaram ao cenário atual. Falta de reformas, algumas que a gente tinha prometido, muita conciliação, falta de uma determinação de sofrer, que seria um sofrimento, a dificuldade de uma travessia institucional, com o Constituinte, na minha opinião, seria o melhor meio, achando que por uma política hábil de alianças, bastante ampla, por sinal, se ia conseguir chegar aos mesmos fins ou próximos. E realmente esse é um balanço que, de conjunto, no PT já começou, mas tem que continuar, porque ele ainda não terminou. Vocês vão ver que é uma questão atual. Eu estou dizendo isso não porque é fácil. Quer dizer,
emancipar uma nação, permitir que o serviço público possa cumprir plenamente a sua função, que os trabalhadores, homens, mulheres, crianças, sejam respeitados na sua dignidade mínima, não é uma realidade do sistema capitalista em parte alguma. E os países que tentam se emancipar disso, daí a Venezuela, para dar um exemplo, sofrem dificuldades enormes. Não é fácil. Resulta que não tem nada melhor para enfrentar. Não tem outra forma de enfrentar a situação que a gente vive e se libertar da opressão, senão por esse caminho que é de luta. Para entrar então numa questão aqui direta da Previdência, é sem dúvida a principal questão do período. Eu vou falar pouco, porque eu vi que na pauta de vocês está previsto amanhã um horário para aprofundar esse tema. Mas eu não poderia. Nós passamos o dia de hoje inteiro num seminário da bancada, do Instituto Lula, Fundação Perseu Abramo e a parte executiva do partido, aprofundando o estudo do conteúdo desse projeto, dessa PEC, suas consequências e um esboço de discussão, de enfrentamento, que ainda vai continuar no diretório. E aqui eu queria partilhar 3 ou 4 observações, sem substituir a análise do projeto, que eu suponho que vai ser esmiuçado, em particular na parte que toca o serviço público, o regime próprio, amanhã. Mas tem coisa que eu gostaria de introduzir aqui. A primeira, que é geral, é que, como disse um companheiro lá hoje, a reforma mesmo vai vir depois da PEC, se ela for aprovada. Porque a PEC ela mesma, o cara estava no 37º artigo que dizia, do projeto, que tal coisa está em vigor, uma proposta ruim, reduzindo o direito, alongando o prazo, todas essas merdas que a gente já sabe, está em vigor até que a legislação complementar. O outro muda qual dispositivo até que legislação complementar. Ou seja, de fato, tira da Constituição dos direitos que estão estabelecidos. Eles não são apenas rebaixados, eles são, sobretudo, transferidos para a legislação complementar. Então, o que hoje necessita de 2/3 dos votos dos deputados para se mexer, não precisará mais que 50% mais um, se essa PEC for aprovada como ela está. Então, é um processo, a palavra eu proponho que vocês aprendam, que vocês vão ter que explicar para os trabalhadores. É a palavra mais complicada do que constituinte. Eu lembro que quando eu era criança na escola, vai para a Constituição, era difícil de falar, mais difícil de escrever. Agora vocês vão ter que falar e escrever desconstitucionalização, que é isso que está se fazendo. Está se tirando do corpo dos direitos consagrados, imexíveis, e colocando numa legislação, qualquer maioria de hora, uma boa pressãozinha, vote. Não que não vote coisa pior que 2/3, mas é muito mais difícil, a resistência muito mais favorável. Segunda observação, se você vê o projeto no seu conjunto, não haverá mais seguridade social no Brasil. Isto é, um sistema que entre a Previdência, a saúde e a assistência social dá uma proteção mínima para o trabalhador. Não haverá mais seguridade social. Haverá, com a introdução da capitalização, que é aquela história das contas tipo poupança individuais, haverá um seguro individual, não mais coletivo, não mais social. E de conjunto nós vamos passar de um regime de previdência para um regime de assistência. Os desempregados, os que não conseguiram contribuir durante 40 anos, vai precisar contribuir sem interrupção 40 anos. No setor privado, no Brasil, 53% da população consegue trabalhar um ano sem ser demitido. Então, como é que você vai trabalhar 40 anos acumulando prestações? Talvez nem seu filho consiga pagar suas prestações se as herdasse. Então, nós vamos passar do sistema de previdência para o sistema de assistência. Dá 400 pau para o miserável no encher o saco. Que é o que se prevê. E não termina, porque a lógica disso, o que está na PEC, é depois complementado. É complementado por medidas de tipo social-política, como a MP 873, que foi aqui mencionada. Ela é necessária para a reforma da Previdência passar, porque os sindicatos não vão deixar passar.
o mais pelego dos pelegos do sindicato não vai conseguir deixar passar. Suicídio. Então eles têm que ir para cima dos sindicatos e intimidá-los. E a curtíssimo prazo, é o que eles têm. Vão conseguir. Bom, aí é a luta de classe, a nossa iniciativa, a nossa mobilização, que vai dizer. E depois, a nível da reforma trabalhista. Porque, como já me precederam, falaram na reforma trabalhista, que ela ficou. Era muito ruim. É muito ruim, isso. Mas, desgraçadamente, ela está muito aquém do que eles querem. Então, com a carteira verde e amarela, não sei se vocês já ouviram falar, vai se substituir a atual carteira azul, carteira de trabalho, por uma nova carteira que não traz nela as garantias e os direitos que a carteira azul traz. Então, a nova geração, eu me lembro, eu era moleque, deve ter outros da minha geração aqui, a gente era optante. Perguntava, você quer... Teve uma época que era uma opção, antes do começo do regime militar. Logo depois, era a única opção existente, era isso, ou o seu emprego ia para outro na fila. Você é optante pelo fundo de garantia. Você abria a mão de uma estabilidade relativa no trabalho por um fundo de garantia. Por isso que falava de optante. Aquela opção tem que acontecer com a nova geração. Quer trabalhar, a carteira verde e amarela. Ah, mas você quer azul? Tá, então vai procurar quem está oferecendo. Aqui tem essa daqui. E esse conjunto é uma modificação em profundidade das relações de trabalho como parte, em projeção, de uma modificação das instituições sociais, econômicas e políticas do Brasil. Aí sim é o triunfo do bolsonarismo. Assim seria. Eu estou querendo dar a dimensão. Nós estamos há 3 meses da posse. Nós estamos vendo o desenho de onde eles querem chegar. Muito bem. O PT tem uma enorme responsabilidade nessa situação. Eu acho que a gente não precisa ser petista para saber o peso que vai ter um governador do PT apoiando a reforma. Isso é um desastre. Há uma discussão em curso com os governadores. Eles têm uma situação muito difícil. Vários deles não têm caixa para pagar salário. Alguns já estão com salário atrasado. E o governo federal não vai facilitar, vai chantagear. Aí o governador fica naquela pressão de salvar o mandato dele, em troca de alguma benesse que jogue para frente a crise. O PT não vai acompanhar isso. Estou falando aqui, nós, trabalhadores, na entrevista pública eu diria de outro modo mesmo. O PT não vai fazer política de governador. Os governadores vão ser convidados a fazer política nacional. Se não fizerem, a gente vê o que faz. Mas nós não vamos nos seguir pela política de um ou outro. Ao contrário, nós vamos dialogar até a última hora para manter até o voto dos deputados, para manter ao máximo essa posição contrária. Outra coisa é o Ciro Gomes, desculpa, tem que falar. Ele andou batendo boca, xingando a Gleisi, xingando a culpa do partido, xingando o Lula, o negócio não é crítica, é xingando. Adjetivos, eu não vou repetir que não precisa. Eu acho, falei aos companheiros da direção, não é que ele tem o ego muito grande, não é que ele é meio descompensado às vezes, né? Pode ser que seja, eu não conheço pessoalmente para poder julgar. Mas se você ler aquela entrevista inteira que ele deu, desde a capa do jornal Valor Econômico deu, é evidente o que se trata. A capa é: Ciro defende negociar a reforma da Previdência. Bom, e ele diz na entrevista que ele acha que essa é a obrigação dele. E o economista dele, que agora foi eleito deputado, chama Mauro Benevides, ex-secretário do Ceará, é um dos cotados para ser o relator da comissão da reforma da Previdência. Eles estão negociando a reforma da Previdência. O Ciro, para quem não prestou atenção durante a campanha, defende não a reforma da Previdência em geral, como inclusive a capitalização em particular, que é o aspecto mais brutal da reforma. Então é lógico no sentido que era a posição anterior dele, que ele se meta aí a negociar um projeto e construa algo que ele possa defender. Agora vocês vejam o que vai custar isso para esse senhor. O PDT vai sair inteiro? Algum sindicato vai ter coragem de manter uma relação com o parlamentar do PDT se eles votarem a reforma da Previdência? Então eu acho que esse bate-boca, isso é em guerra, né? Diversionismo. Chamar uma briga aqui do lado, enquanto eu faço um negócio que me interessa do outro lado aqui, ver se ninguém percebe. E aí a gente tem que ter a frieza e não fazer o bate-boca errado e discutir o que interessa ao povo. Interessa ao povo, não é responder xingamento, é discutir. Bom,
Vamos conseguir vencer? Eu acho que é possível, não está dado, mas acho que é possível. Esse governo revelou em 3 meses, não é que seja um bando de trapalhão, isso eu concordo, não é uma definição suficiente. Ele revelou uma fragilidade. A primeira vez que a direção do partido discutiu isso, havia não era minha posição, mas havia vários que diziam que isso é o fascismo. Quase como uma ofensa, um xingamento, era a coisa mais de direita que ele conseguia imaginar, o fascismo é fascismo. Mas em política, claro, se a gente chamar cavalo de árvore e árvore de cavalo, não tem problema, a gente tira frutas do cavalo e passeia de árvore, né? Mas se não é assim, se a gente está querendo ir ao conceito, uma caracterização, e a tirar conclusões políticas dela, se fosse fascismo, se discutia lá na época, depois do resultado, se fosse fascismo hoje, nós não estávamos reunidos 3 meses de governo fascista aqui, sem barricada na porta, com a mesa, falando o que quer, e a maioria achando que vai chegar em casa hoje, não é verdade? A maioria acha que pensa isso. Nós estaríamos numa outra situação, não quer dizer que a gente estivesse brincando, isso é outro problema. Mas seria outra situação. Então, na verdade, a gente não tem que entrar no jogo de confundir os valores, misoginia, racismo, todos os ismos que vocês quiserem, do Bolsonaro, da família e dos acólitos. Não temos que confundir isso e entrar nesse jogo com o que interessa para o povo. Inclusive para aqueles dentro do povo que sejam meio racista, meio misógino, meio qualquer coisa, porque o povo é o povo que a gente conhece, os problemas que existem e que nós temos que transformar sim, mas é um processo, separar o povo em quem é racista versus quem não é racista. É como no sindicato, aliás, exemplo, se vocês forem na base do sindicato, dos filiados, inclusive combatível, inclusive faz greve, fizer um critério moral para examinar o sujeito, talvez ele não se filie, não é verdade? Mas nós queremos que ele se filie, porque é a partir da participação dele na vida do sindicato que ele vai se emancipar de uma série de preconceitos que a sociedade traz. Então, é um governo que tem uma fragilidade. Não é essa fascismo triunfante, sabe? Aconteceu alguma coisa no Brasil e 57 milhões de brasileiros viraram fascistas. Gente, peraí. Para alguns isso era um bom argumento para justificar um certo tipo de aliança muito ampla, sabe o que é? Não, a Folha de São Paulo não é fascista. Não, mas o Carmen Lúcia não é fascista. O presidente do STF. E aí já faz um tipo de acordo de aliança. Então é a velha política de aliança que volta para alguns. Para outros é uma coisa assim, impressionista, vamos dizer, pelo resultado. Eu acho que não. O Laranjal está escancarado. Conversa de bar. As próprias pesquisas mostram a popularidade do capitão, do tenente, que não é tão alto assim como o presidente, é 20 pontos acima do governo. É um governo de delirantes, uma coisa não tem liga. E o indivíduo mesmo se revelou um energúmeno, para usar uma palavra assim, contida. Agora, tem os generais. Eu volto à visão do conjunto. Os generais não são delirantes, não são energúmenos, e não sei se não tem algum deles, algum laranjal, mas é outro departamento. E esses caras trabalham com mérito, têm objetivo, vão conduzir o processo. Eu não estou me referindo ao Mourão, à grande discussão de saber se tudo isso é para tirar e substituir, isso aí acho que tem um pouco de conspiração nisso. Eu estou me referindo aos militares ministros, não ao vice. Isso aí, o vice é uma circunstância, aliás, se tivesse tempo de explicar, mas não era ele para ser o vice. Não é o homem forte do governo, está lá por uma circunstância. Não é um grupo dos militares. Então, tudo isso pode ser derrotado. Isso pode ser derrotado à condição de haver uma mobilização, como já os que me precederam, determinada. E aí eu queria fazer um apelo aqui, delegados sindicais que estão aqui. Tem que falar para a nossa turma. Tá? Mas, sobretudo, tem que falar para quem não é a nossa turma. E a questão da Previdência, que é muito ruim a proposta, mas ela é um maná. Que eu quero ver um bolsonarista defender que a mãe dele ou o pai dele, se não for ele mesmo, não vai se aposentar mais. Que isso é bom para a nação. Agora, para isso você precisa ter argumento, precisa saber do que se trata, de discutir. No PT a gente decidiu tirar um abaixo-assinado nacional.
Tem algumas federações sindicais que lançaram abaixo-assinados. Para vocês avaliar em que termo. Mas é uma medida, Rodrigues, e pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa. Você não queria fazer uma pesquisa? É um tipo de pesquisa. Tem 100 caras no meu órgão, 50. Quantos assinaram o abaixo-assinado? Os que não assinaram são os bolsonaristas hoje. Porque os que foram há 3 meses atrás, essa pesquisa é uma pesquisa, ok? Tem a validade que uma pesquisa pode ter. Mas o que me interessa é, hoje, são quantos? E aí eu vou saber qual é a verdadeira relação de forças. Aí eu vou poder medir o tamanho do meu taco e o passo que eu posso dar. E aí o abaixo-assinado tem que conversar com o sujeito, explicar para ele do que se trata, para ele poder... Então você vai, além de pegar ou não a assinatura dele, você vai ouvir um pouco o estado da obra. Então é uma ideia. O PT vai fazer isso, os sindicatos com mais razão. Tem o dia 22. Aliás, nós publicamos, aí foi distribuído um panfleto, saiu hoje, por isso está meio... O tamanho tem que ser maior e tudo. Apresentando a posição do partido para a população. Nós vamos à luta, gente. E nós vamos à luta, eu quero terminar com esse... O Lula não vai sair da cadeia na atual relação de forças institucional. Mas a relação de forças institucional, aquela que saiu das urnas, ela não é necessariamente a relação de forças nas ruas. E não é porque eu acho ou porque eu quero. É porque a vida continua. Então, se na rua a reforma da Previdência cair, então aí se estabeleceu uma nova relação de forças daquela que se viu nas urnas. Uma coisa vai se adequar à outra de uma maneira ou de outra, porque o que manda é a rua. Não necessariamente no dia seguinte, mas o Bolsonaro é essa família, essa maluquice, atrapalhada. Como disse um dirigente de um partido aí, não, deixa ele, pode falar o que ele quiser de bobagem, falou no Plano de Carnaval, pode falar de bobagem o que ele quiser, que enquanto não votar a reforma da Previdência não vai ter impeachment. Eu não estou dizendo que tem que fazer impeachment, estou dizendo o que o cara disse. E eu acho um pouco o estado de ânimo da classe dominante. O cara é o que é, mas se ele entregar o que ele prometeu para eles, vamos deixar ele lá. Agora, se ele não entregar a reforma da Previdência, meus amigos, não é que a gente vai comemorar, dançar na rua que o socialismo chegou, que o céu desceu a terra, ou sei lá o quê. Não. Mas o mercado vai falar, bom, está servindo por quê esse troço, esse cara que não consegue fazer um governo, que não consegue dar coerência a uma ação política e não entrega o que nós queremos. Então aí, a possibilidade de, inclusive nos tribunais, o humor em relação ao arbítrio contra o Lula evoluir para uma situação diferente da atual, aí existe. Antes disso, não creio. Tem um novo julgamento aí, já teve vários. O problema é o país mostrar uma outra cara, que não a cara da maioria relativa, porque foi relativa, da última eleição. E isso vai ver pela incapacidade e a desestabilização desse governo. Termino dizendo que dia 16 agora, sábado, tem um encontro nacional Lula Livre, entidades sindicais, comitês, cujo objetivo é relançar a campanha, dar-lhe mais organicidade, de tal maneira espalhar pelo país, não apenas porque é o presidente do meu partido, nem porque foi o melhor presidente, nem porque é a maior liderança popular, mas é porque ele hoje simboliza o desastre maior do país, essa sucessão de desastres. E reverter a prisão dele é abrir o caminho para reverter, corrigir, coibir as tragédias que estão no horizonte. Lula livre, companheiros. Muito obrigado, companheiro Estocolmo. Vamos ouvir agora o nosso companheiro, já agradecendo mais uma vez a presença aqui, nosso companheiro Fernando Mozinho, né? E dizer também que recebi uma mensagem da Érica, que ela vai dar uma passada aqui, fazer pelo menos a saudação, né? Então a gente vai ouvir o companheiro Fernando Mozinho e em seguida, certamente, a companheira Érica vai estar aqui para fazer a saudação e dar continuidade ao nosso congresso, né? Companheiro Mozinho, por favor. Boa noite, congressistas, companheiros e companheiras. Grato pelo convite. É um momento muito importante da nossa reunião
em forma de congresso do sindicato tão importante do Distrito Federal. Agradeço ao meu companheiro de luta, Chico Machado, a Miriam. Temos uma militância não muito antiga, mas que nos remete a um tempo de muita dificuldade, tão semelhante ao que estamos vivendo agora. A história é feita assim. A sociedade imita a natureza. A maré seca, a maré enche. Isso é um movimento dialético previsto já 500 anos antes de Cristo pelos primeiros filósofos. E na modernidade vem se adequando às reais situações do momento vivido. O que estamos passando hoje não começou com a cassação do mandato popular e democrático da companheira Dilma Rousseff. Não. Sim, tem um vínculo muito próximo e facilmente identificável. Momentos terríveis foram momentos logo dos governos da FHC, da venda das empresas brasileiras de categoria internacional, construída com dinheiro do povo brasileiro. Ninguém sabe para que serviu o dinheiro arrecadado com as vendas daquelas empresas nacionais. E esse processo vem se desenvolvendo. Teve uma quebra no decorrer do processo dos governos do companheiro Lula, primeiro governo da companheira Dilma, quando se dá a eleição da companheira, eles viram que não vamos suportar, não temos como suportar mais 15 anos. Essa mulher vai concluir o mandato. Depois vem Lula, 4 mais 4. A gente não suporta ficar assim as tetas de sempre. Não que não estivesse com a boca fora das tetas. Foram muito bem contemplados nas administrações dos nossos governos. E sabemos a dificuldade de se manter dentro de uma correlação de força, muito embora politicamente favorável, mas o poder econômico tem uma fortaleza que é fundamental para dentro do que repercute na política. É a base, em última instância, é a base da sociedade, é o poder real. Mas isso também não é só desse momento. Com a vitória do triunfo da Revolução Russa e sucessivamente nas revoluções subsequentes e lutas populares subsequentes, progressistas, democráticas, de esquerda, socialistas, comunistas, vem se construindo os passos do bem-estar social. Não foi o capitalismo, ele teve que ceder por pressão do avanço desses movimentos. Quando, no vendaval, final dos anos 80, final dos anos 70, o debacle da União Soviética, queda do Muro de Berlim, a primeira coisa que foi iniciada foi um processo de retirada de direitos dos trabalhadores, adquirido nas todas as lutas anteriores. E isso eles fazem a cada passo, dependendo do fôlego e da alteração da correlação de forças, a eles favoráveis. Era necessário, portanto, a destituição, a desmoralização do voto popular da companheira Dilma. O que, de mesma forma, se estendeu por nossa querida América Latina.
momento que tínhamos 8 governos populares democráticos. Hoje, essa conta está muito inferior, porque o vendaval neoliberal, com a força não exatamente das elites nacionais, mas preponderantemente uma luta organizada internacionalmente contra os povos, o desequilíbrio da economia dos povos, da democracia, através da posse do patrimônio desses povos, no despertar do pré-sal, e o financiamento ser feito pelo BRIC, não pelos bancos de sempre, de natureza norte-americana, foi estúpida bomba. Essa mulher não pode ficar de jeito nenhum. Temos que tirá-la de qualquer jeito. Forjaram o golpe. Uma classe média alienada do ponto de vista de classe, antinacionalista do ponto de vista patriótico, teve uma força de levar esse movimento às ruas. Sim, mas impulsionado pelo capital, pela Fiesp, pelos grandes conglomerados das redes de comunicação, comandado pela Globo. Então, é todo o processo que a gente está vivendo e não esperávamos. Não creio que nenhum de nós aqui estivesse pressentindo esse momento. Mas são momentos que a gente já admite historicamente. Porque a história é um processo de luta, luta de confronto, né? Luta no capital ou no trabalho. Mas não deixamos de enxergar esse momento como mais um estímulo conscientemente e equilibrado da realidade que a gente está vivendo. É a união da luta dos trabalhadores, é a conversa com o vizinho, é o nosso instrumento de luta, é a convencer as pessoas pelo apego às questões nacionais, pela soberania nacional, pela Amazônia, pelas nossas hidrelétricas, pelas nossas energias, principalmente as não renováveis. Nesse conjunto de forças, é fundamental o papel da classe trabalhadora, que é a que mais se ressente nesse momento de um espírito de luta mais ousado. Mas isso nós vamos conseguir revitalizar. Não tenhamos dúvidas. 64 se estendeu por mais de 2 décadas, com a luta terrível. Restituímos o Estado de Direito democrático, avançamos, elegemos governos populares, e agora mesmo, apesar do bombardeio durante mais de 5 anos, precisamente contra a família do companheiro Lula, e todos os partidos, personalidades e movimentos populares e de esquerda, teve momento que não era de esperar. Em junho do ano passado, a gente estava um pouco de astral baixo. Ora, vamos para o segundo turno. Elegemos boa bancada federal. O PT é a maior delas. Os outros partidos progressistas de esquerda também tiveram boa eleição no Congresso. Coisa que, naquele momento, 4 meses atrás, a direita contava as favas de olho fechado. E a vitória ia ser completa nas urnas. Não foi. Não ganhamos a eleição presidencial, mas fomos derrotados, porém, não deixamos de ter uma grande vitória política.
foi a resistência muito grande demonstrada pelos companheiros e companheiras que nunca abandonaram as bandeiras, e grande parte da sociedade assim correspondeu. Então, temos muito fôlego ainda. Creio que esse congresso será muito bem sucedido. As posições positivas para cima, que nós necessitamos mais do que nunca arregimentar todas as forças em defesa do resgate da soberania nacional, do direito dos trabalhadores. Essa PEC 873, primeiro, não é instrumento de PEC essa matéria, é inconstitucional. A PEC é prototipo de matéria, mas arbitrariamente chega, a medida provisória, chega ao Congresso em forma de medida provisória. A medida provisória é para caso de extrema urgência da sociedade e do Estado. Essa matéria deve chegar no Congresso através de projeto de lei, discutido nas duas casas, mas chegou na imposição. Demonstra escrúpulo e falta de respeito à soberania nacional, à legislação, à Constituição brasileira. A direita não pestaneja. Sempre conviveram muito bem com a corrupção. Sempre conviveram. A corrupção, o símbolo que eles conseguiram emplacar nas ruas era simplesmente o argumento, o pretexto que eles conseguiram para negar uma eleição legítima. Porque contra a corrupção eles não são, eles nunca foram. Sempre conviveram muito bem com a corrupção. Então foi um argumento, foi um pretexto utilizado. Então, nossa luta é essa que vocês estão desenvolvendo agora, e creio que vamos sair daqui com mais um passo adiante da luta popular e democrática dos setores trabalhistas, sindicais, de todo o povo, todas as mulheres e homens brasileiros. Muito obrigado e muito sucesso. Muito bem, meu caro irmãozinho, a gente que agradece mais uma vez a sua presença, né? Veja bem, pessoal,